Vamos lá, pessoal. Essa log agora sobre o Kanban, tá? Como é que funciona o Kanban? O Kanban é essa opção aqui do bate-papo, depois do bate-papo, no caso. Kanban, eu clico aqui em adicionar, eu vou dar um nome para o meu Kanban. Clientes. Clico aqui em adicionar. E aqui eu vou criar uma coluna. Quando eu crio uma coluna, automaticamente eu tenho que adicionar aqui uma etiqueta, tá? Para ficar vinculado. Então eu vou vincular a etiqueta aula, leads novos. Clico aqui em criar. O que acontece agora? Toda vez que uma pessoa receber a etiqueta que eu vinculei aqui nessa coluna, que no caso é a etiqueta aula, ele vem para cá automaticamente. Então eu vou clicar aqui no bate-papo e vou adicionar uma etiqueta aqui manualmente, tá? Você vai perceber que essa pessoa veio automaticamente para cá. Automaticamente não, porque eu adicionei ali, né, dentro do bate-papo a etiqueta para ela. Mas eu consigo fazer isso de forma automática se eu criar um fluxo que adiciona etiqueta na pessoa. Então, eu vou colocar aqui uma etiqueta, clico aqui em etiqueta, seleciono aqui para adicionar e não remover. Clico aqui em salvar. Vou aqui no bate-papo ao vivo. Se você prestar atenção, a pessoa não tem etiqueta. E no Kanban, essa pessoa não está mais aqui. Agora eu venho aqui no bate-papo e vou disparar esse fluxo. Você vai perceber, vai mandar a mensagem e depois vai adicionar a etiqueta nessa pessoa. E quando eu for lá no Kanban, pronto, adicionou já automaticamente. E para remover, como é que eu, por exemplo, eu crio aqui duas colunas. Vou criar primeiro uma etiqueta, venho aqui em configuração. Vou criar uma etiqueta aqui. Eu posso criar uma etiqueta aqui nas configurações, dentro do bate-papo, como eu já falei, e também dentro do fluxo. Então, eu venho aqui, vou criar uma etiqueta aqui dentro do fluxo, chamado etapa 2. Clico aqui no Enter, clico em adicionar e vou salvar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover a etiqueta aula e vou adicionar a etiqueta etapa. Vou até alterar aqui a cor dessa etiqueta preta para facilitar a visualização ali dentro do fluxo. Colocar essa cor aqui, salvar. Aqui no bate-papo ao vivo já mudou a cor. Vou aqui no fluxo de conversa, vou salvar, vou selecionar a etiqueta de novo, vou duplicar isso aqui. Vou pegar a etiqueta agora atualizada. Vou ligar aqui na função, salvar. Tá adicional, eu vou clicar em remover. Pronto. Agora eu vou fazer a configuração aqui no Kanban. Vou criar uma segunda coluna chamada etapa 2 e vou vincular a etiqueta que eu acabei de criar. O que vai acontecer agora? Tá? Se eu for aqui no bate-papo ao vivo e disparar novamente o mesmo fluxo, vou até mandar uma mensagem aqui para quebrar a sequência, vai remover essa etiqueta aula e vai adicionar a etiqueta etapa 2. Eu vim aqui no Kanban, automaticamente vai remover a etiqueta daqui e adicionou a etiqueta etapa 2, tá? Funciona essa questão dessa mudança, tanto eu removendo e adicionando, quanto eu não fazendo isso. Por quê? A pessoa ela só pode estar em uma coluna vinculada a uma etiqueta. Ela não pode estar em duas colunas ao mesmo tempo. Então ela também vai para a última etiqueta que foi adicionada nela. Eu aqui em fluxo de conversa, eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar também essa etiqueta aqui. Vou clicar aqui em salvar. Eu vou, na verdade, fazer isso aqui. Eu vou trocar a ordem. Como a pessoa já está com a etiqueta etapa 2, eu vou adicionar a etiqueta aula nessa pessoa, tá? Vou aqui no Kanban. Ela está aqui na coluna que está vinculada à etapa 2. Vou mandar aqui uma mensagem. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar, no caso, e disparar o fluxo. O que vai acontecer? A pessoa está na coluna 2 aqui, tá? Etapa 2. Como a última etiqueta vai ser essa aqui, então ele vem para cá, para a última ação. Ele não fica na que ele estava, mesmo que, por exemplo, ele já estivesse com a etiqueta. Ele vai sempre para a última etiqueta que foi adicionada. Então eu posso deletar isso aqui. Por exemplo, eu vou deletar aqui e vou salvar. A pessoa está com as duas etiquetas aqui no bate-papo.
Ó, tá com as duas etiquetas, tá? E aqui no Kanban, ela tá vinculada à etiqueta aula. Eu vou adicionar agora a etiqueta etapa 2. Vou deletar no caso. E se eu disparar, dar uma mensagem aqui, quebrar a sequência, lá no Kanban, essa pessoa vai para a segunda coluna. Por quê? Porque é a última etiqueta que foi adicionada nela, beleza? Então, esse Kanban ele funciona dessa maneira. Adicionou a etiqueta, a coluna que está vinculada a essa etiqueta, essa pessoa vai para essa coluna, tá bom? Se você criar aqui, por exemplo, 10 colunas e o cliente tiver 3 etiquetas, 4 etiquetas que estão vinculadas nessa coluna, ele sempre vai para a última, no caso, coluna que está vinculada à última etiqueta que ele recebeu. Tá bom. E para que serve essa função cartão? Tá? Primeiramente, as pessoas elas só vêm para cá de forma automática caso você crie primeiro a coluna e depois adicione a etiqueta na pessoa. Para as pessoas que já tinham a etiqueta antes de você fazer aqui esse Kanban, antes de você criar a coluna, antes de você vincular a etiqueta, você tem que puxar pelo cartão. Clica aqui em cartão, seleciona por etiqueta, seleciona qual é a coluna e aqui você vai vincular, tá? Para puxar as pessoas que têm essa etiqueta a essa coluna. Então, por exemplo, eu clico aqui, como já tem aqui o lead, ele já está na última, ele não vem, tá? Só vai puxar as pessoas que ainda não estão aqui nesse Kanban. Então, você criou a coluna, já tinham pessoas com a etiqueta que você trabalhou aqui no Kanban, você tem que trabalhar utilizando o cartão. Aí você vai puxar aqui, ó, por etiqueta, seleciona a coluna, caso selecione aqui a etiqueta, e seleciona qual é a coluna que você quer que esses leads fiquem, beleza? É basicamente isso aqui sobre o Kanban. Além disso, você também consegue criar outras telas de Kanban, dependendo do seu plano, tá bom? É isso aí e valeu!